Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Barreira e hoje a gente vai falar de fração. Fração é um assunto muito importante que persegue a gente na nossa vida acadêmica inteira, né? Nosso percurso escolar inteiro, né? Primeira definição de fração, uma definição que eu gosto, é que fração é uma parte de um todo. E você repara o seguinte, nesse meu primeiro exemplo aqui, ó, o todo é uma unidade. Eu gosto de pensar que é uma barrinha de chocolate, né? Eu tenho uma barrinha de chocolate, onde ela tem um total de 5 pedaços iguais, e desses 5, né, foram utilizados 3. Eu gosto de pensar de fração da seguinte forma. Eu falo o seguinte, ó, a parte de baixo da fração é exatamente em quantas partes foram divididas, e a parte de cima da fração é exatamente quantas eu usei dessa divisão. Então, ó, eu tenho 5 partes e usei 3. No meu segundo exemplo aqui do lado, ó, eu tenho 8 partes divididas. Eu gosto de pensar nisso como uma pizza, né? Então, tem uma pizza em que eu parti em 8 fatias. E dessas 8 fatias, eu usei 5. Então, eu usei 5 oitavos, né, na nossa pizza. No nosso chocolatezinho aqui do lado, eu tenho 5 pedaços e usei 3, ou seja, eu comi 5 terços do chocolate. Então, eu acho que fica muito mais fácil a gente pensar tudo que a gente tem pelo que a gente usou. E aí, vamos pensar o seguinte, como eu botei na definição, é uma parte de um todo, tá? Esse todo pode ser mais de uma unidade, a gente vai ver isso para frente, mas por enquanto a gente trabalha ele como unidade para ficar mais fácil de entender. A gente tem os elementos da fração. Ora, quem são esses elementos da fração? Eu tenho que a parte de cima é chamada de numerador, eu tenho que a parte de baixo é chamada de denominador. Eu vou usar muito esses nomes no decorrer da aula. Eu vou falar o numerador, o denominador, o denominador. Então já vamos sabendo que o numerador é a parte de cima e o denominador a parte de baixo da nossa fração. Bom, agora vamos subir aqui para a gente poder trabalhar as classificações das frações. Eu posso classificar a fração imprópria. Quando uma fração ela é própria, quando o numerador for menor do que o denominador. O que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que eu vou usar menos do que eu tenho, eu vou usar menos de uma unidade. Então, se eu peguei uma unidade aqui, ó, no nosso exemplo aqui, ó, se eu peguei uma unidade, dividi em 9 partes, eu usei 6 partes dessas 9. Desse exemplo aqui, ó, eu tenho uma unidade que eu dividi em 12 partes e eu usei somente 5, e assim vai. Então, quando eu uso menos do que eu tenho, eu chamo isso de fração própria. Automaticamente, quando a fração for imprópria, é o contrário disso, né? Então, quando o meu numerador ele for maior que o denominador, o que isso significa? Que eu usei mais do que eu tenho. No meu primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 7 terços. O que isso significa? Significa que eu dividi uma unidade em 3, porém eu usei 7. Ora, calma aí, professor. Se tu dividiu em 3 e usou 7, tem alguma coisa errada. Não, porque eu usei mais de uma. Eu usei mais de uma unidade. Então, se em cada unidade eu dividi em 3 pedaços, significa que eu usei 2 unidades, que dariam 6, mais um pedacinho da terceira unidade. Isso é chamado de fração imprópria. Eu tenho mais de uma unidade aqui nessa fração. Por exemplo, 12 quintos. Ora, como é que ficaria 12 quintos? Eu dividi em 5 partes e estou usando 12. Automaticamente eu usei 2 partes, mais um pouquinho da minha terceira, minha terceira unidade, né? Aqui eu tenho 4 oitavos. Eu dividi em 4, mas usei 8. Ou seja, eu usei 2 unidades. Se eu estou falando de chocolate, estou falando de pizza, não tem problema nenhum. Eu usei 2 unidades. Fração imprópria é sempre aquela que eu uso mais do que eu tenho. Sempre, galera. Tá? E aí vamos subir mais um pouquinho para a gente continuar o estudo de fração imprópria. Fração imprópria representa mais de uma unidade, como eu tinha falado para vocês, mas eu achei legal botar aqui, ó, em forma geométrica, né, para a gente entender. Então aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, eu tenho 2 unidades de pizza mesmo, né, como eu já botei lá no primeiro. Repara que na primeira unidade eu usei o total. Na segunda unidade de pizza eu já não usei o todo. Eu usei só uma parte do todo. Por isso é que eu tenho 11 oitavos. Eu tenho 11 oitavos exatamente por isso, tá? Olha, quantos pedaços eu dividi essa minha primeira pizza aqui? Eu dividi em 8. Como é que você sabe sem contar, professor? Porque ó, o denominador da minha fração imprópria sempre vai representar quantas partes eu dividi a minha unidade. Então, a minha unidade é dividida em 8 partes, porém eu usei 11 partes dessas 8. Eu usei uma unidade completa, mais 3 da minha segunda unidade. Pode ver, se eu somar tudo, 8 mais 3 dá 11. A mesma coisa aqui, ó, para o meu segundo exemplo aqui. Bom, no meu segundo exemplo, vamos lá, repetindo aqui. No meu segundo exemplo, a gente vai ver o seguinte. Eu tenho 10 partes usadas de 4. Então, significa que em cada uma unidade eu divido em 4. 1, 2, 3,
4. Eu dividi em 4 pedacinhos ali a minha unidade. Beleza. Ora, se eu dividir em 4 pedacinhos a minha unidade, a terceira unidade eu não usei completa, porque eu só usei 10. 4 mais 4 é 8. E eu vou ter que usar 2 da terceira unidade. Fechado? Isso é uma fração imprópria. Agora vamos para a nossa fração aparente. Vamos subir o nosso quadrinho um pouquinho aqui. Fração aparente. Quando o numerador for múltiplo do denominador, isso já me acende um alerta. Se a parte de cima tem que ser múltiplo da parte de baixo, significa que ela também é imprópria, né? Toda fração aparente também é fração imprópria. Só que ela ganhou um nome próprio, né? A fração aparente, embora ela seja imprópria, porque ela é especial. Porque se o número de cima é múltiplo do número de baixo, ela representa um número inteiro. Por isso que ela ganhou um nome só para ela. E vamos entender uma coisa. Quando eu digo que é múltiplo, eu digo o seguinte: o número de cima está na tabuada do número de baixo. Por exemplo, nessa minha fração aqui, ó, o número de baixo, o denominador é 5. O número de cima, o numerador, é 35. Ele está na tabuada do 5. Então, essa fração é uma fração aparente. A mesma coisa acontece quando eu olho para essa fraçãozinha aqui, ó, 16 quartos. Repara que o 16 está na tabuada do 4. Sempre que acontecer isso, a gente vai chamar a fração de aparente. Tudo bem? E aí tem, obviamente, como eu falei para você, toda fração aparente representa um número inteiro. Basta dividir a parte de cima pela parte de baixo. Ora, no meu primeiro exemplo aqui, galerinha, vamos lá. Se eu falei que eu tenho 12 terços, como eu já falei com vocês, 12 está na tabuada do 3, então é uma fração aparente. Se eu dividir 12 por 3, dá 4. Então a fração 12 terços é igual a 4. Por que isso? Porque toda fração representa uma divisão. Nem sempre é um número inteiro, número 4, número 5. Quando for inteiro, eu chamo de aparente. Quando o número for com vírgula, um número decimal, ela não é mais aparente, deixou de ser. Por quê? Porque não vai estar mais na tabuada. O número de cima não está na tabuada do número de baixo. E ela deixa de ser uma fração aparente. Fechado? Bom, no meu segundo exemplo aqui, ó, eu botei 40 oitavos. Isso é igual a 5. 40 divididos por 8 é 5. Bom, número misto agora, para a gente poder ter a última, né, classificação disso daí. Quando o número é número misto, simples, quando ele é composto por duas partes, uma parte inteira e outra parte é uma fração. No meu primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei 3 inteiros e 2 quintos. O que isso significa, professor? Significa que eu usei 3 partes inteiras da minha unidade. Na quarta parte, eu usei 2 de 5, ou seja, eu usei 2 quintos. No meu segundo aqui, ó, eu usei quantas partes inteiras? 6. Ora, eu usei 6 partes inteiras. E você vai reparar que na sétima unidade eu usei 3 quartos, que é exatamente a fração que está aqui, ó. Então a parte inteira representa quantas unidades foram usadas e a parte fracionada representa o pedaço que você usou da sua última unidade. Tudo bem? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 inteiros e 1 terço. Significa que eu usei 2 unidades inteiras, mas também na minha terceira unidade eu usei aqui, ó, 1 terço da minha terceira unidade. Aqui eu coloquei na forma geométrica para a gente entender um pouco melhor. Ó, subi um pouquinho aqui para ficar claro. Então, ó, vamos lá. Como é que eu vou ver isso na forma geométrica? Vou pegar o meu exemplo do 2 inteiros ali e 1 terço. Repara o seguinte, ó, eu tenho 1 inteiro aqui, 1 inteiro aqui. Só que na terceira unidade eu não usei 1 inteiro, eu usei 1 terço. O que é 1 terço? Eu usei 1 de 3. Ou seja, eu dividia em 3 partes, né, que foram todas divididas em 3 partes, e eu só usei uma parte dessas 3. Bom, galerinha, a nossa ideia de fração vai ficando por aqui, a nossa aula de fração vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Um grande abraço.